Bom dia a todos e todas. Bom, nós estamos fazendo, eu participei de uma oficina do Oscar Jara, em Porto Alegre. Essa oficina ela foi originariamente contratada pelo governo do estado para a escola de governo trabalhar com 30 pessoas, né? Então a Liana conseguiu abrir uma vaga para cada fórum do Brasil. Então, de princípio, nós pensamos que os 27, cada estado, né, de cada fórum no Brasil, isso mesmo, obrigado pela correção. E aí, o que aconteceu? Nós pensamos que iam todos os fóruns, mas foram, na realidade, 12 que foram para lá. Então, foi muito bom o trabalho, tá? Assim, ele nos orientou e lá nasceu a vontade de fazer um projeto político-pedagógico para o Fórum do Brasil, que vai ser lançado essa ideia agora em dia 9 de dezembro, quando nós tivermos o nosso encontro. A gente já começou a fomentar isso, mas vai ser lançado oficialmente ali. Então, aí eu pensei, claro, passar para vocês do fórum. Só que o que nós teríamos que fazer? Temos que fazer um trabalho. Aí nesse trabalho eu pensei no resgate da memória do fórum do Tocantins, né? Então ele ficou estruturado da seguinte forma, ele estruturou com o Gilson, vão ser 40 horas, vão ser certificados pelo Tocantins, 20 horas presenciais e 20 horas de trabalho à distância, que é na realidade a sistematização de tudo que nós conseguimos escrito, né? Então nós só conseguimos o livro de ata a partir de 2009. De 2009 para trás, as memórias estão totalmente soltas, então assim, a gente vai demorar a fazer esse resgate. Mas fazendo 2009 para agora, nós vamos ter o quê? Assim, pelo menos uma ideia de onde nós avançamos, o que nós precisamos fazer para traçar o plano de ação, para a gente trabalhar a partir do ano que vem o conjunto. Mona, 48, a senha. Então, basicamente foi isso. Então, assim, teve vários momentos que foram... Teve 2 momentos, cada um de 4 horas, foi somente o do Oscar Jara com os fóruns, onde nós traçamos a política direcionada aos fóruns, e os outros foi no coletivo, né? E um outro teve um momento que foi uma palestra que ele deu para todo mundo. Então ele apresentou para a gente esses 2 slides que eu vou passar para vocês, e aí a partir daí nós vamos definir qual vai ser eu tenho uma proposta, mas aí eu quero ouvir de vocês se essa proposta é válida, e a gente aí modificar um pouco, porque tem os instrumentos de sistematização que ele apresenta, né? Então tem um instrumento ali que se encaixa muito na nossa realidade, mas tem que ter uma adequação. Aí a gente vai discutir essa adequação aqui para a partir desse instrumento a gente trabalhar a análise de todas as atas dos fóruns que tiramos cópia, né, com um trabalho em dupla, porque para um sozinho fazer isso fica muito, né, para depois a gente conseguir fazer uma coisa só, né, desse trabalho em dupla de resgate de memória. Ele se aplica só às atas ou ele se aplica a tudo que a gente já produziu? Que não, é possível justamente, resgatar? o que nós vamos fazer? Dentro das atas, tudo que a gente lembrar, vamos colocar ali. Então é possível a gente, aos poucos, resgatar até o primeiro encontro que houve do fórum? Tá? Nós temos que partir de alguma coisa, porque nós vamos partir das atas. Tem mais material escrito ali. Ontem eu olhando lá os documentos do SEG lá da coordenadoria, olhando os documentos do tempo da Yolanda, do Marcos, tudo, encontrei um histórico do fórum. Então eu tenho que ver se essa história é do portal. É do portal. Tem muito. Então, justamente, porque a partir dali a gente tem que partir, a gente pega faz uma estrutura, né, para sistematizar, e dentro daquela estrutura a gente já coloca tudo que tem aqui e depois a gente continua complementando. Para quê? Para que a gente veja os avanços que nós tivemos, o que nós precisamos atacar mais, né, para poder fazer um trabalho bem estruturado, bem legal. A gente Tá? pode fazer também levantamento de matéria publicada no jornal. Os primeiros encontros teve muito cobertura de gente. Teve, era bem mais. Jornal Acho que agora. por conta do SESC, né? Era. Então teve muito bem. A gente tem que fazer agora, primeiro a gente pega pelas atas, aí vê realmente qual estrutura nós vamos usar, e aí em cima daquela linha nós vamos deixando de tudo que foi encontrando, né? Para que a gente possa ter assim, uma ideia de como que nós estávamos, como é que nós estamos e o que a gente precisa avançar, né? Que a proposta é essa. Então esse foi o slide que ele passou, eu vou agora começar a explicar, né, cada um. Sistematização de experiência, o desafio de aprender nossas práticas. Basicamente o Oscar Jara, ele é da Costa Rica, ele é ligado a movimentos de educação popular. Ele, inclusive, quando eu fiz o IALO ano passado, ele era o professor que viria trabalhar conosco. Só que a agenda dele não permitiu, e quem veio foi o Sérgio Haddad, dentro de uma das disciplinas, né? Assim, uma pessoa assim, extremamente simples, amável, querida, assim, foi tudo de bom, tá? Então, eu vou começar a explicar para vocês, né, do que ele passou. Bom, é claro, poderia deixar de ser da linha freiriana, né? Que ele pegou, abriu o slide, educação libertadora sozinha não produz a mudança social, mas não haverá mudança social sem educação libertadora.
Depois aí vocês me dão os pendrives que aí eu socializo aqui com vocês, porque a ideia é que vocês sejam multiplicadores nos lugares que vocês acharem que é legal sistematizar. Já está disponível no site, lá no espaço. Esse texto, todos os outros textos que foram utilizados lá no curso já estão disponíveis no na nossa aba lá, Tocantins. Então, assim, eu falei inclusive com a Marciane ontem que eu gostaria de socializar esse curso com o pessoal do SEDUC, a parte pedagógica, né? Então ela pediu para que eu marcasse um dia para começar esse trabalho e ver um de cada área, porque isso é extremamente importante para o resgate da memória de 2011, né, na SEDUC, já tem tudo sistematizado, fica bem mais fácil na hora de produzir relatórios e ter a memória viva, né? Nosso projeto gera um processo que nos faz viver experiências. A partir das experiências é que se faz realmente a sistematização, as experiências vividas, né? Então aqui coloca, são nossas histórias de organização, de formação, de encontro, de lutas, de resistências e de propostas. Outra definição, as experiências são cotidianas, complexas e em permanente movimento. Mistura de ações, situações particulares, ideias, sentidos, intuições de diversos atores em um contexto histórico particular. É importante, quando nós façamos esses registros de experiência, a sistematização em si, nós vejamos em que contexto histórico que elas se encontram. Por exemplo, nós, que vai ser do Fórum da Ilha do Tocantins, por 2009, qual é o contexto político, histórico que se encontrava? O país e o Tocantins em si. Porque tudo está relacionado, as coisas não estão fora dentro do contexto. Cada uma inédita é repetível. Claro que nenhum segundo na vida volta, né? Então, está bem. Bom, as nossas experiências contêm potencialidades, aprendizados que é preciso intencionalmente explicitar ou descobrir. Porque quando nós ficamos só na nossa memória ela falha. Nós não temos assim, fica só o que a gente conseguiu, né, captar. Então, já sistematizando, fica a memória viva, onde todas as pessoas têm acesso a realidade de tudo que aconteceu. E é um resgate nosso. O que seria sistematizar a experiência? Nesse momento, ele aplicou uma técnica do grupo, que eu vou aplicar aqui para o grupo pequeno, e até por questão de tempo mesmo, nossa, onde ele colocou esse primeiro, para que cada grupo colocasse uma experiência que gostaria de sistematizar. E aí, ele nomeou os grupos, 1, 2, 3, 4, 5, né? Eram 10 grupos. E aí, depois que ele colocou essa pergunta, e cada grupo teve um tempo para colocar qual experiência gostaria de sistematizar, aquele grupo andou, por exemplo, o que era 1 foi para o 2, o que era 10 foi para o 1, e aí o grupo colocou como é que sistematizaria aquela experiência que o outro grupo, aí depois nós socializamos. Ele fez um trabalho bem voltado assim, com papéis, com cartolinas, bem oficina, assim, né? Prática, porque as pessoas não dispõem de computador, né, todo mundo. Então, para realmente ser bem, porque é um trabalho que se faz, que ele faz muito relacionado a comunidades, né? Então, ali é um outro público. Bom, o que seria sistematização? Seria ordenar, catalogar, classificar. O quê? Os dados, as informações e o conhecimento. E é bem interessante a sistematização, porque assim, é o olhar de cada um que tem envolvido, né? É como eu vejo uma coisa diferente do que como a Claudete vê, né? Então, os olhares é que devem constar nessa sistematização. É um processo histórico, social, complexo e mutante. O que é complexo? Porque justamente está dentro de um contexto histórico, social, político, e vai mudando. Porque, por exemplo, a visão que se tem em 2009, por exemplo, primeiro semestre, diferente do segundo, de cada dia, né? Vividos pelas pessoas concretas, homens e mulheres. Sistematizar a experiência seria o quê? Refletir, analisar, interpretar criticamente o processo vivido na experiência para extrair seus aprendizados e compartilhá-los. Não é só, porque normalmente nós fazemos atas, né? Não é só isso. Não é documentar, só registrar, nem recopilar materiais, elaborar memória ou relatório. É muito mais que isso. Então, quando nós viemos a pegar agora o livro de atas do Fórum Leite, o que nós vamos fazer? Nós vamos refletir sobre aquele momento que está acontecendo, analisar, né, interpretar dentro da história o que está acontecendo ali, para que a gente possa ali, realmente sistematizar esse processo. A sistematização seria o quê? O prazer de construir o novo, em cima dos dados, né, de momentos. Então, assim, a descrição, reconstruir essa descrição, aí vem os questionamentos, tem interrogação, a interpretação desses questionamentos, as lições que eles trouxeram e as propostas, que a partir daquela descrição nós podemos avançar. Então nós temos a realização de narrativas recheadas com vozes diversas, decorrentes de uma escuta coletiva.
Por exemplo, um olhar de quem estava em 2009 envolvido dentro do processo do fórum é diferente do que se agregou agora, quando for fazer esse olhar, né, diferente. A produção de escrita sobre a nossa própria história. É extremamente importante a gente escrever aquilo que a gente está vendo naquele momento que nós estamos, né? A identificação de achados descobertos durante quando nós fizemos a leitura dessas atas, nós vamos ter uma série de informações que vamos colocar ali para agregar valor ao documento. A construção de novos conhecimentos desde as experiências. Por exemplo, depois que nós fizermos toda a sistematização, vai ser bem interessante, nós vamos ter um outro olhar para uma série de coisas que ali estão e que a gente nem percebeu, né? Até, por exemplo, você vamos verificar a frequência das pessoas, entendeu? Quando você vai ter um momento ali, nessa proposta que tem, que ele mesmo coloca, a gente só tem que adequar a estrutura, por exemplo, a frequência, a participação, as falas, né? Por exemplo, aí nós vamos ver quantas pessoas falam mais, se posicionam mais, quais os que ficam mais calados, por que ficam mais calados no fórum. Então tudo isso a gente, por que determinadas colocações são feitas, então são o quê? São análises críticas para fazer em cima do que nós vamos observar. Compreensão e visão crítica das tensões e contradições, nós vamos ver em momentos aqui as tensões, as contradições, as pessoas falam uma coisa e agem de outra forma, tudo isso fica uma análise bem aprofundada. Ou até aquela questão que às vezes em uma reunião você fala uma coisa quando é na outra já desfaz o que fez. Tem descontinuidade, tudo isso. Não, você retroage. E a partir disso, para quê? Para que nós tenhamos novas práticas, para que a gente melhore como grupo, como fórum, né? Essa é a ideia. Bom, ele dá muito enfoque no gênero, tá? Porque realmente nós temos problemas, né? Então, identificar e visibilizar o papel. Mas tem um problema, né, gente? Identificar e visibilizar o papel diferenciado das mulheres e homens nos processos. Explicitar seus próprios olhares, sensibilidade, interpretações e propostas. Relacioná-los com as relações de poder existentes e perguntar como superar a desigualdade. De repente, nós vamos encontrar falas, né, que nos levam a esse olhar. Interessante que Monique, ele fala isso aqui que eu vou te mostrar vocês falando. Identificar e viabilizar o papel diferenciado das mulheres e homens nos processos. Tem tudo isso, a visibilidade, ele já está falando do gênero. Cadê os demais? Né? Porque ele está enfocando só homens e mulheres. Justamente, porque nesse foco ele dá já está fazendo, de certa forma, uma exclusão. Mas é diferente realmente o olhar, né? A fala da mulher é diferente do homem. A visão que ela tem é diferente. Sim, mas aí está identificando só os dois, né, gêneros. Mas só excluindo é masculino e feminino. O que mais? Não, mas tem os gays. Não, masculino e feminino, é orientação sexual, é outra história. É porque recentemente a gente fez o... Do ponto de vista biológico, só temos dois sexos. Isso. Mas não é assim. A não ser a mutação a Cecília foi lá conosco também. Claudenice, a Cecília fez uma fala para nós também. A Cecília, né? Fez. Eu acho assim, a gente... são diferenciadas. Olha, nós trabalhamos com a diversidade... Não são. Orientações sexuais não são escolhas. Não são escolhas. Orientação sexual não é escolha. Não é escolha. Eu pensei que a pessoa optava. Capaz, quer ser discriminado, apedrejado, excluído. Meu Deus do céu. Só a igreja católica. Você escolheu ser homem? Pai, eu aprendi, é socialmente construído. Exatamente. Isso aí, então. Você aprendeu. É uma escolha, tem gente que não tem que seguir a escolha se social. constitui como escolha. Pessoal, Não chegou... Wittenberg, processo de socialização. Não se Uai, não, meu É uma amigo. escolha consciente que você pode optar ou não seguir a Tá, demanda da Peter sociedade. Berg que seja, mas outras referências teóricas não vão Tá, essa sociologia discussão. tem outras discussões. Aí são opções. Olha, tu é a minoria aqui, cuidado. A minoria se cala. Ensina aí, Claudenice, pra gente. Oi? Ensina aí pra A gente. minoria se cala. Não, eu acho assim, o curso que nós fizemos com vocês em Luna, né, a questão da homofobia, o combate a... Sexismo e homofobia. Escolar. Assim, mexeu muito com a gente, inclusive nessas colocações, entendeu, Gilson? Eu não estou tão atualizado assim. A gente passa a observar melhor o outro. Eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa que fez aquela cirurgia de troca de sexo e eu perguntei, né, como é que é esse processo. Então, o que ele disse para mim é o seguinte: olha, eu tinha um corpo
Eu nasci com um corpo de mulher, mas a minha alma, a minha vida era masculina. Agora você consegue entender como isso funciona? Eu digo para ele, é verdade, eu não consigo. Olha, a mesma coisa é a questão do sistema prisional. A gente fica se perguntando por que o sujeito tenta fugir de todas as formas. Uma vez que ele está lá dentro da prisão, ele tem que tentar ir até o fim, cumprir a pena dele e tudo bem. Mas não, o preso virou para mim e perguntou. Ele falou assim, professora, a senhora alguma vez na vida a senhora já perdeu a sua liberdade? Então, é difícil a gente fazer esse exercício de se colocar no lugar do outro. Mas a gente às vezes tem que tentar, para tentar entender o processo do outro. Então eu não posso olhar o homossexualismo ou essa questão da orientação sexual a partir do meu olhar, porque o meu olhar não consegue alcançar. A questão do preconceito racial, né? Você fica querendo entender o outro, né? Olha, a questão racial e a questão indígena. Eu sou simpatizante, mas eu jamais desse sujeito, porque eu não sou, mas nem por isso eu vou te expressar. Eu assisti um documentário sobre os afrodescendentes no Brasil, até chamar África é aqui. E a mulher que produzia branca, né? E ela disse, olha, grande parte da minha vida eu passei envolvida em questões vinculadas a preconceito racial, estudando sobre isso, né? Vivenciando e tudo mais. Mas eu nunca vou poder dizer a partir do outro que sofre preconceito. Nunca. Não tem como. Nunca. Eles colocaram no lugar. Bom, agora o precisa analisar bastante as imagens que ele coloca algumas características, né? Então as imagens ali são os encontros, as falas, onde estamos falando sobre o registro que encontraram. Bom, a sistematização faz o quê? Ela valora os saberes cotidianos e diversos das pessoas que vivem as experiências. Ela nos possibilita tomar a distância crítica da experiência vivida, visão panorâmica, o que é isso? É aquilo. Por exemplo, quem está no 2009 no fórum tem uma visão diferente do que quem estava ali participando naquele momento, né? Então vai ser um outro tipo de análise, é importante isso. Identifica as tensões entre projetos e processos, as mudanças, as decisões, as etapas reais e os achados. Os achados são mágicos, porque tem muitas coisas que nós vamos achar que estão entre as linhas ali, o que nem aparece no documento, mas alguém lembra, olha, mas aqui aconteceu isso. Então tudo registro. Então é extremamente importante. Os achados, que vão além de documentos. Complementa-se com a avaliação e a pesquisa. Que aí é complementada a partir da história oral, né? Justamente. As principais protagonistas de sistematização são as pessoas que têm vivido a experiência, mas podem precisar de apoio externo. Muitas vezes nós podemos achar coisas aqui que nós não conseguimos identificar, então nós temos que procurar o que realmente foi aquilo, né? Uma fala sobre o que era isso. Para ficar bem claro, porque nós não somos eternos. Então, para que isso fique uma história, para que todas as pessoas que tiverem vejam mais claramente, né, todo o contexto da época. Bom, para que ela pode nos servir? Para compreender as nossas práticas e melhorá-las com visão estratégica e transformadora. Isso é extremamente importante. Muitas vezes nós pensamos que nós estamos com as práticas ideais e não estamos. Né? Como é que nós vamos melhorar? Nós temos que realmente saber o que nós vamos fazer para poder melhorar. Não adianta ficar navegando nas hipóteses. A gente tem uma certa dificuldade lá na igreja. Eu não sei se é uma dificuldade que eu estou vivenciando, de repente, quem estava lá antes de mim não teve esse mesmo problema. Mas uma dificuldade muito grande de lidar com as informações. Sabe, eu fiquei mais assim ansiosa para fazer essa oficina, justamente para ver se a gente consegue aprender a lidar com as informações, porque o volume de dados estatísticos, é o que o Gil estava colocando. Poxa, a gente já está falando em um outro diagnóstico, mas e o que foi feito anteriormente? Então, se o que foi feito anteriormente, de alguma forma, está meio solto, é porque essas informações, esses dados, eles não foram sistematizados, eles não foram devidamente arquivados, disponibilizados, não há continuidade. Mas vamos ver que a partir desse debate que estava acontecendo na CBN, que eu achei muito legal, estava voltando para casa depois da nossa reunião da agenda, estava acontecendo um debate justamente sobre a dificuldade que os ministérios tinham de arcar com a informação. E citou o Ministério da Educação como um dos ministérios que mais problemas tinham na compreensão dos dados estatísticos. Principalmente porque os técnicos não sabiam como disponibilizar, às vezes tinham os dados, mas não sabiam como extrair
das bases e tornar isso público. Diferente, falta dessa competência técnica que nós que somos da área de educação não fomos tão bem preparados quanto, por exemplo, um economista, um administrador que está acostumado a trabalhar com isso no seu dia a dia. Isso foi o objetivo daquela oficina que nós fizemos com a Confiteia. Que de repente a gente precisa rever isso aí. Quero pra gente registrar a memória, nós vamos fazer uma troquinha básica, vai lá. Eu nunca bem que está muito alto ali para Tá. o programa Circuito Campeão, Não, faz esse exercício desse gerenciamento de dados, de trabalhar com esses dados. E às vezes muitos perguntavam, mas para que esse momento? Né? Mas para refletir e para ver se houve avanços, como que estava a situação. Sempre pegava o ano anterior, toda vez que íamos iniciar no ano seguinte, a gente trabalhava com as informações do ano anterior para analisar a situação atual. Não, e é bem interessante que você vê que muitas vezes a maior parte das falhas é na escolha dos instrumentos. É na elaboração daquele instrumento base que deixa lacunas ali mesmo. Aí no que deixa lacunas, a gente fica com a base, onde você esforça, você até faz, mas ficam lacunas que você não consegue preencher. Aí ele mostra a seguir daqui a pouco, alguns instrumentos interessantes, que em cima deles que a gente tem que construir o nosso. Porque não é um modelo, né? Não é uma coisa Quem participou daquela tentativa de montagem do nosso diagnóstico pré-Confité viu como foi difícil, né? Para a gente conseguir aquelas informações, foi uma novela, né? Denise, primeiro assim, quando o Gilson fala da discussão que ele viu no CBN, né? Ao meu ver, o MEC tem essa preocupação. Inclusive, o MEC tem produzido dados em relação ao Brasil alfabetizado, né? Tem tido uma preocupação de produzir, de acompanhar. Tanto é que é por isso que a gente percebe que o avanço na minimização do analfabetismo ele não tem sido significativo, porque tem tido essa preocupação. E na preparação da Confiteia, nós fizemos a oficina. Eu nunca tinha pensado como é que a gente podia fazer, colher os dados de PNAD, de censo, de ciência escolar, não é que nós fizemos lá. E foi uma experiência interessante. A gente pode rever e fazer a oficina novamente. Sim, acho que é eu já fiz a oficina, fiz em Goiânia no evento, já fiz aqui no UFT. No semestre passado até programei de fazer na disciplina, mas realmente não houve tempo. Você tem que ter um tempo maior, só 4 horas é muito pouco, dependendo do público, né? Aí eu acho que a gente pode rever para colher os dados que estão lá, né? Eu deixo isso aí só na coordenadoria, não. Eu acho que todos os setores. Mas agora nós sabemos. isso que ele falou, nós tivemos muita dificuldade. Olha, né? Que a secretaria estava o quê? Uma década como secretária. Né? Basicamente as mesmas pessoas. E os colegas tiveram dificuldade imensa de ter acesso. Não é nem ter acesso, encontrar, porque não existiam nem sistematizados nem organizados. E tinha um setor específico, mas ele não liberava as informações. Que era o setor lá de assessoramento ao gabinete, que cuidava das estatísticas do Estado. Não liberava de jeito nenhum as informações. Agora você imagina as ações, tudo aquilo que se fez, material produzido, tudo vai ser. Não, mas é bem de praxe aqui, pelo menos na Prefeitura de Palmas, eu vivi um momento que quando mudou de um governo, pronto, eles simplesmente deletaram todos os computadores. E não tinha nada, as pessoas chegaram e zerou tudo. Eu acho que é complicado. Como teve uma prefeitura que prestou serviço na Bahia, essa eu posso falar, corrigindo porque eu não tenho um vínculo, né? Que simplesmente isso aqui que fizeram, simplesmente eles queimaram a Secretaria Municipal de Educação. Queimaram, tacaram fogo, incendiou tudo. Um país sem memória. Gente, e um país sem memória. Eu tive o prazer de assistir um informativo, um jornal, né? Que mostrou os franceses na fila, esperando 4 horas da manhã, foram pra fila. Sabe de quê? Do museu que ia ser reaberto depois de alguns meses de reforma. Assim, impressionante. Impressionante, imagine as pessoas falando lá da satisfação, de que pode novamente. Imagine a cultura, né, de valorização da memória. A gente não tem isso, não. Tem. Não tem. Aqui coloca para gerar um intercâmbio de aprendizagem, inspira-se e apoiar-se mutualmente, identificar temas de estudo que desafiam, buscar pistas de ação sinérgicas entre nossos programas e com outras organizações. Para que mais serve? Para aportar a reflexão teórica, supera o descritivo e narrativo, construir conceitualizações comuns, dialogar com a teoria existente.
para incidir em políticas a partir dos aprendizados obtidos de situações reais. E para fortalecer nossa identidade comum, construir orientações organizacionais compartilhadas, possibilitar o diálogo entre diferentes instâncias. Bom, como é que nós vamos sistematizar? Tem diversas formas aqui, né? Essas são impressões que ele colocou. Então, como é que nossa? Então, nós vamos, dentro do que ele coloca, tem esse slide e mais outros, aí nós vamos construir qual vai ser o nosso instrumento de sistematização, com o objetivo especificamente de resgatar a memória do Fórum Eixo Tocantins. Né? E para que isso? Para só resgatar, não, para que a gente possa traçar um plano de ação de quais são as ações que a gente precisa fortalecer, quais que a gente conseguiu avançar, para que a gente realmente construa coletivamente um processo. Aqui ele coloca assim, as experiências vividas seriam pontos de partida, elaborar um plano de sistematização, onde tem 5 perguntas básicas, depois nós vamos ver essas perguntas a seguir. Recuperar a recuperação histórica do processo e organização das informações narrativas. Análise e interpretação crítica de tudo que nós vamos coletar. As conclusões e aprendizagem e recomendações para novas práticas. E o produto de comunicação e debate para ação. Aí nós vamos ter o resultado, um instrumento que vai nos dar claramente o que nós precisamos modificar para melhorar nossas ações, como um fórum eixo daquilo do TOP. Bom, as perguntas estão aqui. Ó. Dicas para o processo de sistematização de experiências. A importância fundamental dos registros, relatórios, cadernos, as fotos, os vídeos, diários, jornais, as artes. As perguntas. Para que queremos fazer essa sistematização? Basicamente, do Fórum Eixo para quê? Para que nós tenhamos realmente bem claro tudo que nós tivemos, os avanços, os retrocessos, se tivermos, as paradas, e o que nós temos que agir de agora para frente para que a gente possa ter realmente um fórum bem mais atuante. Porque nós vemos assim, quando a gente lê as atas, nós vemos assim, várias falas que se perdem, tá? Que não tem ação depois, porque a gente fala e aí depois a gente não faz aquela ação, não volta, né? Um planejo, fica uma fala solta. O que aquelas falas interferem para que as nossas ações hoje, que a gente possa melhorar a cada dia como grupo, né? Que experiências que nós queremos sistematizar, realmente a questão do Fórum Eixo. Que aspectos nos interessam mais? Eu penso que nos interessa mais realmente a efetividade cada vez maior no trabalho, em conjunto. Né? Porque nós somos várias cabeças, mas essa unidade desse grupo ainda está o processo está muito lento de construção. A partir de que nós não temos nada para amarrar isso. O que amarra a gente estar aqui? A nossa vontade. Né? Mas cadê o compromisso realmente como o movimento social? O nosso compromisso. Que fonte de informação vamos utilizar? Nós vamos montar esse instrumento. E que ferramenta e procedimento vamos utilizar? Aí nós vamos fazer essa... Bom, esse aqui eu acho bem interessante, é o que ele coloca. Eu creio que dentro, eu vou mostrar todos os outros para vocês, mas dentro do que é colocado, eu creio que esse, com algumas modificações que nós vamos ver aqui, é o que mais entra dentro da nossa particularidade. Aí vem a data, a atividade que foi desenvolvida, os participantes, os objetivos daquela atividade, que nós vamos extrair dentro dos documentos, a metodologia, os resultados que nós obtemos, dentro do contexto sociopolítico, histórico, tá? E as observações que vamos fazer de acordo, né? Esse é um instrumento. Isso aqui é o outro, que seria de caminhada, né? Gráfico dos processos. Aí a cronologia histórica quando se faz com um grupo, né? Em termos, vamos dizer assim, quisessem ver os avanços da prefeitura, né? Em relação ao benefício, isso pela sociedade em si, tá? Os avanços do Tocantins, né? Que não é bem a nossa... Aí seria o quê? A descrição, a reconstrução, as perguntas, a interpretação em cima dos dados que nós colhemos, as lições que nós vamos tirar e as propostas de ação. Como é que nós vamos agir? Aqui tem um outro instrumento que colocou, que vai através dos documentos, né? A base documental. Aí é outra proposta dele, agora parece que não estou organizado. Bom, a partir de achados e conhecimentos novos, descobertos no processo de sistematização, as afirmações sobre a experiência vivida que nos possibilita compreender sua lógica e seu sentido, é diferente um olhar de 2009 com um olhar hoje. Né? Explicitação ou descoberta de capacidades desenvolvidas ou de limites, barreiras ou contradições. Temas ou novas questões que desafiam
a prática futura, conclusões e lições obtidas diretamente desde a experiência sistematizada, que podem se relacionar com outras experiências. Isso nós vamos aprender, eu acredito mais do que isso. Os possíveis produtos: textos, murais, vídeos, apresentações de diapositivas, através de compilação de testemunhos, programas de rádio, fotos, histórias, temas para fóruns de discussão, folhetos de divulgação, sete materiais didáticos, quanta coisa que pode sair. Como que funciona esse dispositivo? Isso era o antigo... Slide. Não, lembra quando tinha aquelas fotos pequenininhas que eram um projetor, você vê, antes de existir data show, que você... projetor de slides, que você coloca os tipos de sketch transparente e vai passando. Isso, que era uma fotografia, era uma mini fotografia. Já trabalhei dando uma aula Que é muito assim, a gente não usa mais aquilo, mas tem muita gente aí. Naquela época não existia de usar aquele material. Tem um monóculo também, lembra da foto do monóculo? Mas Era pequenininho, que bota uma foto que não tinha ninguém. Mas tem escola ainda que não utiliza, viu? Aquele material tem. São as relíquias, né? Que são guardadas ali. Aproveitar os registros anteriores produzidos durante a sistematização. Isso nós não podemos deixar fazer. Bom, uma dica: desfrutar a sistematização das nossas experiências. Isso aqui é o site, tá? Onde tem assim uma série de documentos, a maior parte todos em espanhol, para a gente aprofundar isso aí. É. Não, é São Paulo. Não, é São Paulo. Estou mandando vários documentos de apoio em espanhol, em português, tem pouquíssima coisa. Mas é mais espanhol e inglês. Aí eu coloquei aqui que do Fórum ferramentas para a sistematização. Foram algumas que ele colocou, tá? Isso quando trabalha em grupo, né? Em grupo social, onde vai avaliar algumas coisas, a construção em si. Ele tirou fotos lá da gente, quando nós fizemos a construção. Tem Porto Alegre, né? Isso aqui não foi lá, a gente tirou as outras. Deu experiências dele. Todas as experiências que ele fotografa. Eu devo estar nas próximas experiências dele que ele fotografou. A próxima da minha vai- foto. Porque assim, ele vai adequando, né? Isso aqui são formas que ele usa de acordo com o que o grupo sinaliza. A reconstrução do grupo, né? Isso aqui ali tem os avanços dentro desse processo histórico aí, onde eles fizeram os avanços e onde voltou, tá? Com a análise do grupo. Diferentes tensões do processo. Uma outra forma de trabalho, aqui ele fotografa as discussões, né, com os grupos. Aí agora nós vamos ver um outro, onde ele coloca para que a gente hoje Clica, abrir com, assim, deixa aqui, clica com o botão aqui esquerdo. vai, clica para Abrir com PowerPoint. Até instalar a versão. Então aqui são as ferramentas que ele colocou, que aí eu já, aqui pode usar para minha caminhada na simulação de período. Na minha análise, se fosse aqui, se vamos analisar, fazer uma análise sobre a caminhada de cada um de nós, sobre a sistematização de experiência. O que nós fizemos em agosto, o que nós fizemos em setembro, né? A caminhada individual, tá? Aqui eu coloquei pontos positivos e negativos, sugestões de melhoria. Que esse grupo já trabalhou assim, os pontos positivos da matemática, os pontos negativos, sugestões de melhoria. Grupo social, aqui é o dados dos estudantes matriculados, um outro tipo de sistematização, né? Então nós podemos fazer o quê? Gráficos. De repente isso aí pode ser um gráfico de frequência, entendeu? Pode sair, pode ser uma série de coisas, né? Aqui o registro com filmes e fotos. Aqui o registro da caminhada, né? Por exemplo, como é que era o inglês naquela época, né? Trabalhar. De acordo com a temática da onde, os grupos. Aí vem panorama histórico, a reconstrução histórica. Ele incorpora detalhes colocados pela documentação, a identificação das etapas, a identificação da continuidade das rupturas, a identificação dos principais ideais e sentimentos vividos. Tem muito pouco em aula aí, né? Testemunhos, entrevistas, aí eu não mexi. Cartas, fotografias e vídeos. O momento dos achados é extremamente importante, aquele que a gente vê a memória naquele momento, para a gente colocar.
a reconstrução histórica dentro do... Aí, por exemplo, depois que se faz esse documento, eles colocam para todo mundo visualizar uma forma prática, né? E aí seria a esquematização de todos os achados de todo mundo, dos grupos em si. Padronagem da participação cidadã nas equipes, um outro trabalho que foi feito. Né? Linha de tempo, projeto de cidadania ativa na América Central. Reconstrução histórica e interpretação crítica, análise das inter-relações entre os aspectos, identificação de tensões e conversões, relação com outras experiências semelhantes, a formulação de conceitos e procura de outras contribuições teóricas, a explicação da lógica do sentido do processo e a elaboração de conclusões, tudo isso dentro do processo. Aqui ele coloca uma outra forma, que é aquela que vai e volta, né? A gente foi aqui a análise. Aqui é pontos positivos e negativos e sugestões de melhoria. Aquela foto que você já viu no outro. Aqui é bem interessante a historinha que ele coloca, eu já tinha ela, mas eu nunca tinha trabalhado nesse enfoque. A primeira visão que nós temos é qual seria essa visão disso aí? O que nós estamos vendo? Primeiro olhar. O que vocês pensam que é isso aí? Isso é um cabelo, uma estrela. Cabelo vermelho, tá? Esse primeiro olhar, né? Se fosse uma estrela. Com estrelas. Com mas tem ponto. Pode ser um mar vermelho, né? Um encontro de alguma coisa, né? O segundo olhar disso. Cabelo. Cristo. Cabelo Cristo do galo. Aí é o galo, né? Sim. O que será que esse galo está fazendo? Vamos ver o terceiro olhar. É. Tá? Isso através de uma janela. Tem um livro, eu tenho ele. Tira os dois que vão aparecer. Só que eu nunca trabalhei nesse sentido. Quarto olhar. Depois lá no final real tem gente. Imagina. Aliás, tudo é Quinto olhar. Parece que é a história do Sexto olhar. Diferentes formas de olhar, né? A profundidade do olhar, né? Onde é que será que está esse olhar? De onde nós partimos para onde nós estamos chegando, né? Trabalha assim, você vai trabalhando cada um, mas pelo amor de Deus. Vocês falam. Aí você vai mudando e Mas vai mudando. foi a ideia que Mas eu vou usaram trabalhar com essa visão início, que nós viu? temos. Você lembra? Homens de Preto? No Homens de Preto 2, quando eles estão terminando o filme, a última cena do filme é nesse sentido. Que ele dizendo assim, mas o nosso mundo, ele dá a ideia de que o mundo que a gente tem hoje é o finito, né? Aí ele fala, não, aí ele abre de repente uma porta e a porta é uma partícula de milhares de portas, aí vem mostrando mais ou menos a ideia, sai da porta, vai ampliando, é um outro universo que está dentro de um outro, até chegar ao universo todo. Não é que vira uma bolinha? Isso, que vira uma bolinha. No final do filme é mais ou menos a mesma ideia, né? Você pega da menor partícula e vai para maior. Então dá para fazer essa história dos dois lados, dá para pegar indo a ideia do particular para o geral ou do geral para o particular. Aí vem aqui, a socialização, a comunicação através de fóruns, seminários, debates, encontros, assembleias, publicações, vídeos, festivais, congressos. Então aqui, as formas do Paulo Freire. Tudo sistematização. Tá? Então, a proposta que eu trago para o grupo é o que realmente nós vimos que nós temos que avançar nas formas. Independente da identidade dos fóruns desde o Brasil, que estão sem identidade, né? Assim, elas estão trabalhando, tentando ver se nós conseguimos a adesão dos 27 fóruns para fazer realmente um projeto pedagógico, onde realmente nós vejamos assim, tudo que nós construímos, onde estamos e para onde vamos partir. Nós temos um fórum alternativo, né? Que nós estamos todos envolvidos, alguns a tempo, outros a mal, mas interessa o nível de envolvimento. Então, para fazer esse resgate todo,
para que nós temos inclusive um seminário no ano que vem, para que a gente se fortaleça mais como grupo, né? Bem mais do que a gente tem sido. Então, assim, que a gente consiga ampliar. Por que, por exemplo, o Sistema S, em que momento o Sistema S saiu? Entendeu? Porque a gente não consegue fazer. Por que a gente não traz? Cadê os movimentos sociais? Cadê o MST? Cadê? Por que não estamos aqui? É que nós conseguimos agregar, nesse tempo do ano passado para cá, nós conseguimos agregar o Sintete e o Instituto Federal, né? Só isso? Só isso representa? Não, é alguma coisa, mas temos muito mais a fazer. Até onde? Então isso tudo dá para a gente avaliar a partir do momento que a gente agrega e desagrega. Eles já estiveram conosco em alguns momentos históricos, foram muito envolvidos e de repente se afastaram, porque mudou as pessoas. Isso aconteceu com todas as instituições. Eu estava observando aqui, quando estava passando isso também, de repente, a gente está querendo que eles venham só até Já nós. tentei tanto aula para De repente, as nossas reuniões elas estão ficando muito centralizadas. Que tal irmos até eles também? Alunos participaram, a Lúcia, Márcio, outros alunos participaram do processo, mas, aliás, a postura deles foi de... Se afastaram. Nossa, Deus me livre, quando eles viam a gente. Que disso? Eu tenho leitura dessas... Não dá, né, com a lista na mão, né? Eu tenho leituras dessas questões que vocês estão falando, né? O que algumas instituições aproximaram, afastaram, por que nós começamos com as instituições que nós começamos, por que essas instituições que iniciaram tão fervorosamente, né, elas se afastaram, né? Eu tenho uma análise, eu estava comentando com o Gilson que eu já tive vontade, já convidei muitos alunos para sistematizar sobre isso, mas a experiência da presença dos alunos no fórum não foi boa. Os alunos vinham para as reuniões do fórum, participavam e saíam. E eu tenho uma leitura disso também. Esses processos interessantes que a gente vai sistematizar junto. Bem legal. Bom, então vamos retomar isso aqui para que a gente construa. Vamos ver as perguntas básicas. Para que vamos fazer essa sistematização? Para que nós vamos fazer? Para um resgate, né? Para trazer os pontos positivos, pontos negativos e sugestões de melhoria para que a gente possa trazer um plano de ação de todos, né? O fórum em si como trabalho. Que experiência nós queremos sistematizar? Basicamente o fórum em si, né? A atuação do fórum, veja. Mas a gente pode... Que experiências? Bom, assim, vamos pensar, o que nós vamos sistematizar? Fórum mesmo, pronto. Dentro da experiência, o que em específico? Por exemplo, a participação das instituições, das organizações, instituições é um ponto interessante. Então, assim, pontos que nós poderemos, a gente elege pontos que nós focaremos. Eu fiz primeiro a gente fazer realmente uma análise de todas as documentações. 10 encontros para sistematizar também, que é uma memória que eu acho que é interessante a gente tentar. Uma preocupação que eu tinha, que assim, por que ele não consegue construir um sentimento de pertencimento das pessoas ao fórum? Se elas veem, todos os nossos fóruns foram lotados. Aliás, o primeiro não, que a gente teve controle sobre ele, mais ou menos 250 pessoas. Aí o que foi de instalação. Aí o primeiro, que nós não esperávamos nunca a quantidade de pessoas. E nós ficamos, eu lembro como hoje eu e a Yolanda chegando lá na UBRE, querendo saber o que era aquilo que estava acontecendo ali. Quando a gente foi ver, era o povo fazendo inscrição por fora. Nós ficamos loucas. Primeiro mesmo. 2001. Eu lembro quando eu cheguei. Loucas assim, né? Do quantitativo de pessoas. Então, e muitas pessoas dos campos da universidade que vieram, mas a gente não tem uma prática rigorosa para fazer com que as pessoas se inscrevam antes, digam antes. Nós tivemos problemas seríssimos de alguns. Eu lembro que chegou um ônibus de Araguaína só com gente da PAI. E não tinha uma discussão sobre educação especial e eles insistiram. O Léo ficou impressionado, levou todas as questões para tentar responder e mandar para a gente e tal. Mas a gente não conseguiu criar esse sentimento de pertença, né? Não conseguimos criar ainda. As pessoas vêm, mas as pessoas não se sentem pertencentes a um fórum de educação de jovens e adultos, né? Talvez porque a gente tenha feito só um encontro estadual, né? E anualmente ou não. Porque os outros fóruns eles fazem plenárias, muitos outros fóruns fazem plenária com uma periodicidade maior. Então as pessoas vão com mais frequência, né? O Fórum de Goiás, eles fizeram um curso de extensão, que eu tive a oportunidade de participar. Então, toda semana a pessoa ia na universidade. E aí, depois, quando tinha as plenárias do Fórum, a pessoa se sentia
Não, eu faço parte do fórum, eu faço empreendimento do encontro estadual deles. Né? E a gente não conseguiu também criar esse sentimento de pertença. Quem faz parte do fórum? Quem pertence ao fórum? É porque acaba desvinculando, né? Essa periodicidade, a pessoa consegue sentir mesmo que pertence porque vê uma continuidade das ações. É uma possibilidade de análise. Mas aí aqui, que aspectos interessam mais? Que fonte de informação vamos utilizar? Que ferramentas e procedimentos vamos utilizar? Aí nisso eu apresento essa, que eu criei assim. Primeiro, antes da gente pensar realmente o que nós vamos focar, nós vamos ter que fazer todo o levantamento. O levantamento que nós temos no início, para começar, são as atas, né? Aí então tirei cópia das atas, aí eu pensei o seguinte, a gente fazer um trabalho em dupla, né? Aí levantar por período, vamos dizer quais as páginas que tem, uma dupla levanta de tal página, outra de tal. Aí depois nós façamos um documento único, para em cima dali a gente focar o que nós queremos. Porque ali dá, eu não sei se tem mais itens ali, desses que a gente possa colocar, o que vocês acham? Porque tem as atas, tem a data, né? A atividade foi o quê? Não, mas não foco. Então, nós podemos primeiro focar o que nós temos, né? Primeiro para material. Você está sugerindo que façamos já essa distribuição? Eu sugiro diferente, eu acho que a orientação é diferente. Eu acho que a orientação é assim, pensar tudo que nós vamos fazer. Mas justamente, mas aqui, ó. Não fazer divisão das atas agora do que nós temos para começar a fazer análise. Se a gente não define, se a gente não responde aquelas perguntas, a gente responde aquelas perguntas. Sim, mas justamente, no mapa. Eu estou colocando isso aqui, ó. Primeiro tem essas perguntas. Depois, tá vendo esse instrumento aqui? Nós vamos responder essas perguntas. Não, eu estou falando, se esse instrumento aqui, o que nós vamos mudar as perguntas? Porque dentro dos instrumentos que são apresentados, esse aqui é o mais fácil. Não, pois é, mas eu só entender. Você não sugeriu agora a gente distribuir as atas entre a gente? Sim, não, depois, não agora. Ah, é depois? Depois, depois eu aqui, entendi que você não, ele está aqui, não. Primeiro nós temos que construir isso aqui, ó. Ver se esse instrumento aqui, se esse questionamento, essas questões fazem parte da gente, o que nós queremos alterar, para que em cima disso a gente comece a construir. Não é dividir. Vamos visualizar essas datas sem antes dar uma olhada nas Não, nós temos que lembrar. Peraí, vamos voltar só para entender. Esse aqui é o instrumento que ele apresenta, tá? Quero saber se esse instrumento atende a nossa necessidade. Ou se tem que estar ou se nós temos que modificando. modificar, criar mais alguns campos. Entendeu? A gente começa por esse modelo, porque tem outros modelos, né? Então você quer isso, você quer para mapear, Se a gente não decidir, Não, se a gente não decidir, não, mas se a gente não responder as perguntas, como é que eu vou fazer? não, eu estou falando da estrutura do documento. Não é um documento, estrutura. Porque tem que você tem foto, tem aquele que faz linha de tempo, Da medida que vai estar Se a gente não responder as perguntas, se a gente não decidir, volta lá um pouquinho, não tem porque a gente vai pensar em instrumentos. Não, mas aqui, claro, nós temos que pensar como é que nós vamos fazer isso. O instrumento é consequência. Sim, mas justamente, aqueles todos que foram apresentados, um é o quê? De caminho, outro de foto, outro de gráfico, então o que se encaixa, eu estou falando isso, o que se encaixa, a nossa proposta é esse tipo de instrumento. Eu sei qual é a nossa proposta. E esse instrumento aí, da medida que vai É isso que você vai tendo a necessidade de estar modificando, porque às vezes aparece um item que não esteve lá, que É acha tipo, vamos fazer necessidade. por foto, levantamento. Não tem como fazer por foto, né? Só por foto. Se eu Nós quero temos um caminho. discutir, respondendo as perguntas básicas das experiências que queremos sistematizar, for o desenvolvimento ou não do sentimento de pertença, fotos não serão suficientes. Se eu não definir primeiro, se eu não responder as perguntas básicas primeiro, eu não vou poder definir o instrumento, como meus alunos. Meus alunos, eles falam assim, eu não quero fazer trabalho de campo. Mas o que você quer discutir? A efetividade da relação professor-aluno. Eles definem lá na frente qual é a metodologia que eles não querem, né? Mas eu disse, não, você tem que problematizar primeiro, você tem que fazer primeiro, pensar seu tema, seu problema, para depois. E na medida que você define, você problematiza, que é o que a sistematização ela vai propiciar, é exatamente a gente problematizar o que a gente viveu em berço esplêndido, né? Vai vivendo. Quando você para sistematizar, o que é você problematizar? Porque lá estava escrito, sistematizar não é escrever relatório, não é escrever memória, não é. Sistematizar é você dialogar com o que você vivenciou. É você inquirir as suas experiências. É você voltar-se para as experiências já realizadas, né? Aprender no quê? O que eu quero ver nessas experiências vivenciadas, né? Então,
Por exemplo, uma questão que a gente poderia ver nessa experiência também poderia ser a ausência de participação dos alunos, a ausência de participação significativa de alunos de graduação, a ausência de alunos da educação de jovens e adultos, embora eles em todos os nossos encontros sejam presentes. Tinham alunos, né? Então, se a gente não definiu a priori, como é que eu vou definir o instrumento? Não, estou entendendo. Eu ouvi você... Estou colocando aqui, não é isso, não. Isso aqui a gente vai voltar. É isso aqui, ó. Estou falando qual é a forma que nós vamos trabalhar. Nesse tipo de estrutura, não é essa daqui que está escrita ali, tá? Mas de papel, porque quando aqui ele apresenta. E nós podemos construir outros, né? Mas aqui ele apresenta através de foto, de caminho, de gráfico, né? Isso não tem muito a ver com o que nós viemos a fazer. Nós temos que ter, nós queremos o quê? Para ter bem claro o que é o quê, para a partir dali ter um plano de ação, é isso? Ou não? Não dá certo, mas o que a professora está falando é que aquelas questões É claro, isso é elas lógico, vão gente. fazer com que a gente direcione melhor o que queremos. Não, mas eu não estou falando, não é isso que nós queremos. Eu estou falando em termos de que estrutura nós vamos usar. Nós vamos usar fotos. Tá? Vamos fazer através de fotos. Por que você está falando isso? Que estrutura nós vamos utilizar? Nós vamos utilizar foto, tal. E eu estou dizendo para você, depende do que nós vamos querer. Sim, mas aí aqui... Então não dá para definir a estrutura anterior mas é o que eu vejo... a definição do que nós vamos fazer. Sim, mas é que eu não vejo a questão das fotos, o caminho, nada disso em relação ao que nós vamos fazer. É porque todas Porque para essas que a gente possa ter uma questões, ação. elas vão sensibilizar, elas vão mexer Sim. com nós, elas vão Tanto fazer é que a última pergunta é: que ferramentas e procedimentos? Sim. Depois que a gente definir para quê, que aspectos, fontes, aí é que a gente vai definir Ferramentas que nós temos Pois é. aqui, por enquanto, são as datas. e as nossas memórias. Nossas memórias. Já, O que nós temos, por exemplo, de fotografias, nos ajuda a descobrir quem eram as pessoas que estavam nos momentos. Aham. E aí a gente procura essas pessoas. Por exemplo, a fotografia lá do curso de 2004, eu também nem lembrava. Quando eu comecei a mexer nas fotos lá para achar, eu encontrei um evento que a Marciane fez em 2004, que estava na mesa eu, Monique, a Claudenice como estudante ainda, e a Monique não lembrava da Claudenice nesse evento. Então, na realidade, a foto ela é um estopim para a gente descobrir e reavivar a memória. E à medida que a gente for tirando do nosso baú as nossas fotos antigas do fórum, a gente vai lembrando das coisas que aconteceram e vai lembrando dos atores envolvidos. Aí ela se torna uma ferramenta importante, porque nós podemos ir atrás da história oral, nós podemos montar. Não é uma coisa simples, é uma coisa trabalhosa. E aí eu concordo com a Dircilene que não é uma coisa que a gente vai fazer numa oficina só. A gente vai gastar muito tempo, talvez um ano ou mais, para conseguir montar uma estrutura básica do que foram esses 12 anos de fórum aí, desde que começou, e que na realidade é sistematizado com o nome de fórum, porque já tem ações aqui desde do início do Estado. Então, e tem pessoas que estão envolvidas nessas ações desde o início do Estado que não estão conosco. Só no fórum, pelo amor de Deus. Não, eu estou dizendo que a tendência, se a gente conseguir recuperar o fórum, já é muita coisa. Já vai ser uma grande conquista a gente montar lá bonitinho. Para quem entrou no site deve ter visto, lá tem os espaços agora das reuniões, nossos encontros estaduais. Então, para reconstruir aquilo ali é uma novela, tá muito complicado, que só vai reconstruir com a ajuda de todo mundo, cada um procurando no seu baú, achando. Por exemplo, eu encontrei fotos em slides de apresentação que foram feitos por Marciane há muitos anos atrás, que estava lá guardado no Neja. Então, a partir desses slides, eu estou tirando fotos para relembrar alguns momentos dos encontros, para montar as pastas que vão entrar as fotos. Daí que cada um, quando for mexer, vai encontrando fotos daqueles eventos e a gente vai reconstruindo aos poucos uma memória visual. A colega da Undinha, Margarete. Margarete deve ter. Margarete tem coisa demais, gente. Tem coisa demais. A gente também tem muita coisa. Da Undinha. E o César certamente tem muita coisa. Muita coisa mesmo. A Yolanda deve Quem ter teve muita a coisa. preocupação primeiro de sistematização É a pena que das ela não reuniões tá foi o aqui com a César. SESI, né? Então a gente César, tem. eu falei César, não é César. Aí eu até faço a referência aqui, como é que eu vejo. Quando ela foi afastada aí, eu já Como é que eu vejo? Nós temos, Monique falou um negócio aqui que a gente não vai repetir, né, Júlio? Cuidado com a repetição, porque tá. Toda a fala. Quando você falou, eu e Gil comentamos aqui atrás. fizeram mais do meu discurso. Fizemos uma análise do discurso, não, fizemos uma análise, fizemos uma interpretação O que foi que vocês fizeram? seca, não.
Eu vejo a participação do SESI, que o SESI é o seguinte, o SESI tem uma estrutura nacional. E as regionais, elas não têm autonomia. Então houve uma decisão do nacional de que o SESI participaria da implantação dos fóruns do Estado. Por quê? Porque o SESI estava numa discussão de querer trazer para ele a educação profissional, a educação de jovens adultos, a educação profissional. E para onde a gente estava andando, o governo federal, a aprovação do LDB, estava retirando. Tanto é que agora a gente tem centenas de institutos IFs, né, institutos federais. A rede tecnológica, o que ampliou a rede tecnológica. Então eu penso assim, que o SESI é uma retaguarda. Tanto é que nós tivemos o fórum instalado aqui muito por pressão do SESI. E o SESI assim, colocava à disposição tudo. O SESI tinha carro, o SESI tinha dinheiro, o SESI fazia propaganda na televisão, cobertura no jornal, tudo. Como é que você explica o SESI estar ausente? Porque não há mais essa... Eu achei... Aí eu acho, agora uma coisa que eu acho interessante, que a única instituição que participou como instituição foi o SESI. Que participou como instituição. Porque quando eu vim para o fórum, quando o fórum iniciou, inclusive, quem me convidou foi o SESI. Foi o SESI que entrou em contato com a universidade, a Unitins, na época, né? E assim, tinha um apoio, uma passagem, arrumava um material gráfico, porque tinha a gráfica, tudo aqui mesmo, mas não tinha presença institucional como o SESI teve. O primeiro fórum que eu assisti foi em 2003, né? Então, 2003, quando eu cheguei no estado. Eu me espantei, porque nos outros estados a gente vê reunião de fórum pequenininha, né? Foi lá na Ubra, eu lembro que foi aquele auditório cheio, e mais um telão que a Marciane tinha providenciado na biblioteca, que deu 1.200 pessoas. Eu me assustei, eu falei, nunca vi tanta gente no fórum. Vanilda, foi quando veio aquela do cabelo colorido, que era deputada, como é que é o nome dela? Esther Grossi, Léo, que veio a Maria Clara de Pierro, veio a do Rio, o Renato. Mas é porque, por exemplo, tinha o curso de pedagogia que era muito forte, tinha. Não, mas aí tinha o quê? A SEDUC. A SEDUC, pode botar a câmera pra cá que eu falo isso. A SEDUC com a política patrimonialista de trazer as pessoas compulsoriamente, trazia. O que desdobrava disso, eu não sei, mas trazia as pessoas, né? Isso assim, e sem dúvida nenhuma, não deixa de ter um aspecto interessante que as pessoas vinham e participavam, né? Eu falei muito do SESI em relação à participação por conta dessa ideia do como é que o SESI nacional e tudo mais, né? Outra instituição que também teve presente, eu até falava no lançamento do fórum, né? A gente do Fórum de Educação, do dia para a noite, aí não, vamos ver se consegue o banner, vamos ver se consegue as flores, se conseguir tudo. Não sei como que elas conseguem fazer do dia para a noite um banner, né? Da SEDUC, mas assim, sempre a SEDUC também teve presente com estrutura. Então a gente não tinha gente para trabalhar, a gente não tinha gente para fazer isso, arrumava e aí a gente conseguia realmente fazer, né? E tinha público também por conta disso, né? Tinha público que na verdade a gente só fazia abertura lá à noite, que os alunos da pedagogia da Ubra iam, mas depois eles não iam durante o dia. A gente tinha durante o dia, era realmente o público da SEDUC. O SESI no início também trazia gente de todas as unidades. Aí eu fico pegando assim, fazendo esse paralelo, né, para esse momento que você está colocando e que a gente está vivenciando hoje. O discurso é todo em prol do ensino profissionalizante. Está mandando aquela fala da presidente. Pronatec. O Pronatec. E aí eu fico me perguntando, meu Deus do céu, como é que vai ficar a situação da educação dos jovens e adultos? Eu levantei de lá na fazer igual o Profile. Eu coloquei no projeto isso lá. Vai acontecer igual o Profile. Quando o Profile foi lançado, o Ministério da Saúde publicou documentos dizendo que as pessoas não tinham formação na área de enfermagem porque não existiam cursos no interior do país. E a ideia do Profile era ofertar cursos no interior do país, né? Até eles descobrirem que as pessoas não tinham curso de auxiliar de enfermagem porque elas não tinham escolaridade. Elas começavam como auxiliar de serviços gerais, atendente nos hospitais, e aí acabavam aprendendo, né? Aplicar vacina, fazer essas coisas e viravam. E elas não tinham condições. Aqui no Tocantins nós tivemos que ofertar, inclusive com parceria com o SEDUC mesmo, a escolarização, porque a legislação fecha em relação a isso.
Então você fica falando de Pronatec, daqui a pouco vai ver, olha, se o trabalhador não tiver escolaridade, não tem como ele fazer. Porque ela é só se alterar a legislação, né? Se alterar o MDB. Só espero que essa escolaridade não se limite só ao mero saber ler e escrever, que essa preocupação também. Não, mas a educação profissional. Aquele iníciozinho, né? Se você alfabetiza o sujeito, ele tem que saber ler e escrever, dominar alguma coisa de matemática, ele já está pronto para ser inserido no mercado de trabalho. Não, mas ele não consegue fazer o curso profissional. Eu sei que ele não consegue. Eu sei que ele não consegue. Inclusive, o César era contrário a isso. A minha preocupação O é César era a contrário a isso, o visão. sistema de modo geral, né? Porque diminuiu o número de alunos Mas, que procurou o curso não, de educação isso profissional. eu sei. Isso aqui está claro para nós. Agora, a minha preocupação Aí eles não se dão conta. é como que os nossos gestores estão enxergando isso. Como é que eles, exatamente o que eles querem em termos de escolarização para esse público. Eu vivi um momento que os alunos saíram da sala que eu dava aula de alfabetização e foram direto para o jovem. Denise, aí eu te pergunto, o que você pensa sobre isso? Porque você é a gestora. Ah! Você é a gestora do processo Mas também, né? eu estou preocupada com isso, entendeu? Porque assim, o que eu tenho visto aí, eu até comentei com a Monique agora cedo, eu participei ontem de uma reunião, que foi a construção do documento que Procedimento de matrícula. procedimento de matrícula. Jesus na causa, o que vai ser feito no nosso público, gente, sinceridade. Aí já está ficando mais uma vez, novamente, a sobra da sobra da sobra. Isso é porque você está lá em Cláudio Luiz. Se você que é gestora tem essa preocupação e está lutando e não consegue, imagina a dificuldade dos movimentos que não têm nem acesso a esses espaços. Gilson, olha só, como está tudo relacionado ao momento que a gente, o momento político, econômico, o momento histórico que a gente está vivendo, né? E por que eu chamei a atenção nessa questão do Pronatec? Porque tudo que a Secretaria for fazer hoje, em relação à educação, tem que estar vinculado a uma ideia maior. É aquilo que está sendo pensado, uma situação macro, país. Está vinculado Não, mas eu digo assim, é de cima para baixo. A descentralização de recursos, de cima para baixo. Então, quando chega aqui embaixo, a gente trabalha, não é conforme a necessidade do nosso aluno, quer dizer, não é a necessidade do aluno, aquilo que ele realmente necessita, que vai direcionar as políticas. É a indução do financeiro. Né? A gente tem que tentar ganhar o máximo dentro de toda essa discussão. A gente tem que tentar ganhar o máximo do nosso aluno, porque fazer realmente acontecer da forma como a gente precisa e o aluno necessita, a gente não consegue. Agora, eu me preocupo, o que são as instituições que você falou no SESI, né? Teve aquele momento que o SESI chegou, fez acontecer. Agora, a bola da vez é de quem? Quem é que vai se aproximar do fórum agora? Porque vai ter uma outra, o momento é outro, então é uma outra instituição. Quem é que está se aproximando mais da gente agora, nesse momento? O IFTO? O IFTO. O IFTO está chegando, marcando presença, ganhando seu espaço no fórum, na agenda territorial, tal lugar. Então, eu acho assim... Mas a gente está indo atrás. Não, a gente está indo atrás. Mas não é assim. A gente foi atrás, mas aquilo ali foi uma maravilha. Não, mas vocês foram maravilha. Até a pessoa que está à frente, peraí, vamos retomar isso aí. Até a pessoa que está à frente desse trabalho está levando puxada lá do Instituto Federal. Então, assim, não, ele não vier. Aí, o Instituto Federal do Tocantins, ele não veio de livre e espontânea vontade. Ele veio de uma pressão que a gente fez pela questão da descentralização da verba, né? Só que ao mesmo tempo, a pessoa que está à frente do Instituto Federal, que está sendo nosso parceiro nesse tanto, também está sofrendo pressão pesada do Instituto Federal. Mas eu estou dizendo que isso é bom. Mas eu estou dizendo que isso é bom. A presença dele é boa. Mas assim... Mas não foi o Instituto que veio agradar ele, foi o contrário. Mas eu queria chamar a atenção para outra coisa. Por que tem determinadas instituições, determinados segmentos que vão se afastando? Eu acho que aí eu pergunto a vocês, qual é o nosso verdadeiro compromisso com a causa? Você até Eu acho assim, se realmente o que nos move, o que nos leva a estar aqui presente no fórum é a militância enquanto pessoas que acreditam na educação de jovens e adultos, então independente do momento político e econômico, a gente deveria estar sempre aqui. Só que não é bem assim. Nós somos instituições. Nós representamos instituições. Ali, ó, que aspecto nos interessa mais?
está levantando aspectos que nos interessam. Eu estou copiando as questões aqui, porque de certa forma eu concordo com a Gilson. A gente tem que primeiro. Não, isso é lógico. Ver o que a gente eu quero saber qual é a forma que nós vamos sistematizar. Viu o que quer, mas eu tenho que pensar na forma. Nós não vimos o que nós queremos questões. Não, eu tô falando que não viu. Nós não vimos. São coisas paralelas. Que ao mesmo tempo que nós vamos vendo o que nós queremos, nós temos que ver a forma de sistematizar. Entendeu? Você está fazendo alguns apontamentos Mas aí. a forma já está nascendo alguma coisa. Monique, a forma é que a gente já está discutindo aqui. O que a gente vai ter que precisa fazer, qual é o ponto de partida, para que lado a gente vai atirar. Porque não dá para atirar para tudo. Você está anotando eles, a dificuldade de botar no papel. Não, mas lá não teve um slide, mas podemos jogar isso aqui no outro. Trocar a cara? Teve um slide lá que foi passado, que a sistematização nós temos que ordenar o que nós temos, catalogar e classificar. Não, sem dúvida. Como é que eu vou ordenar, catalogar, sistematizar o que nós temos? A gente pode fazer isso brutalmente. Mas se eu não sei o que eu quero, eu vou ordenar, catalogar e ter um arquivo limpo, arrumado, para quem queira fazer uso. Eu concordo com a Ju. Eu acho que primeiro levantar tudo aquilo que a gente tem. Analisar, ver, depois Não, mas aí a parte- seleciona o que vai. Uma coisa é levantar o que a gente tem dentro de dados. A gente só pode sistematizar na medida que a gente define o que nós queremos. Mas olha aqui, vamos ver até a sequência dos Senão você vai slides. sistematizar assim. Vamos ver até a sequência dos slides. Ó. A sequência que está colocada ali foi colocada aleatória, né? Foi para uma pessoa que realmente saca muito nessa área. Vamos lá. Como sistematizar, fazer de forma viável e agradável? Ele já coloca primeiro, antes de tudo aqui, das perguntas, inclusive, ali, ó. Como sistematizar? Como é que nós vamos fazer? Em termos de organograma, de tabela, de gráfico, ali tem várias colocações. Entre essas que ele vai colocando, puxando depois. Né? Aí aqui vem, ó. Ponto de Ó, partida. ponto de partida seria o quê? As experiências vividas. Elaborar um plano de Elaborar um plano de O sistematização. próximo ponto, elaborar um plano de sistematização sem testes de base. Acabou. É isso que eu tô falando. Elaborar um plano de sistematização. Levando em conta as 5 perguntas básicas. Recuperação histórica do processo e organização das informações e narrativas. Quando a gente pensa, depois de elaborar o plano, como é que nós vamos recuperar esses dados, tá? Análise, interpretação e depois as conclusões. Tá, aí eu queria dar uma sugestão. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, as experiências A receita está aí. Ó. dentro daqueles modelos lá de aqueles quadros, né, aqueles painéis, teve um que eu achei interessante, que é a montagem de uma linha do tempo. Você vai colocando ali, o Gilson falou, são 12 anos. Então, desde o primeiro ano, primeiro a gente organiza em anos, aí ano por ano, a gente vai separando as experiências, quais as ações, o que o fórum fez, as reuniões. Então, ano por ano, a gente vai montando a linha do tempo. Tá? Esse é o ponto de partida. São 12 anos. Então, ano por ano, o que aconteceu ano por ano. Aí depois vem a elaboração do plano de sistematização, respondendo as 5 perguntas. Então, as 5 perguntas. Para que queríamos fazer essa sistematização? Não, mas quando nós já estamos fazendo isso, nós já estamos pulando isso aí, já estamos indo além. Primeiro, nós temos que ver aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Dicas, importância fundamental dos registros. Nós temos que ter primeiro os registros. Quais são os registros que nós temos? É o levantamento de tudo que a gente tem. Aí vem aqui, as perguntas básicas estão ali. Depois que vem a apresentação algumas técnicas, são várias, entendeu? Dessas várias técnicas, as técnicas vêm depois. Eles Né? estão falando lá. Então, quer ver esse aqui, ó. E eu achei interessante. A descrição, a construção, a interpretação, a lições e propósitos. Então, ó. Só que, por exemplo, aqui, para que nós tenhamos esse levantamento histórico, a gente não pode chegar e lá ficar. Nós temos que ter primeiro uma base, tá? Para poder levantar para em cima disso fazer a memória histórica. Olha só, essa matriz aqui é de reconstrução histórica cronológica. É a linha do tempo. Então, justamente, para que é isso que eu estou falando, para a gente partir de Você está alguma falando coisa. diferente, Monique. Não, Dela tá. não. Ela está colocando, presta atenção, ela quer chegar nisso aqui. Quer ver? Cadê aquele que aparece Tá, nos vamos anos? passar aqui agora. Tem uma foto ali que mostrou. Aqui, ó. Ferramentas. As ferramentas. Tá? Você fala na. Acho que é no outro. Que tá aí. Não, tá nesse mesmo. Não, tá Você no passou outro. por ele. Aham. É isso que apareceu aqui, Wilson. O quê? Não, isso aí é... Primeiro a gente Faixa do separa copo, do primeiro ano até É no o outro. 2011, aí É no outro. ano por ano. A gente É o outro. junta todo o material correspondente a cada ano. E depois é que vai entrar o processo de Cadê o meu? sistematização. A gente pegou Cadê meu pendrive? tudo Ah, eu tirei o que você pendrive, como é tem. que eu vou achar?
Mas que idiota. Era um documento recente mesmo. Não, eu tirei pendrive e não tá gravado aqui, tá gravado só no... Como é que eu vou achar o pendrive que eu tirei? Não. Eu só tô achando buraco, não. Vários documentos recentes que Porque está lá. Tem buraco. Não, eu tô olhando no pendrive, ele não abre. Ele não salvou no computador. Não. Só na Tem uma página. pequenininha aí. Meu Deus, tá quase cheio. Aí. Clica com o botão. Ferramentas. Ai, peraí, esse Então, negócio dele aí é um aprendi. saco. Uai, querida, tem que trabalhar com software livre, não tem dinheiro pra comprar PowerPoint View Só o isso. Felipe vou te falar, é todo politicamente correto, é um saco. É. Pode trabalhar. Esse aqui que tá, quer ver? Ó, você tá vendo? Sim, mas peraí, a proposta aqui é a outra que você tá falando, o seguinte, Olha aqui, ó, tá vendo? Professora dela não, mas é a nossa aluna. Aquele instrumento. Eu queria dizer que Claudenice é nossa aluna. Uai, foi aluno da UBA também, uai, foi nossa Claudenice foi nossa aluna, eu me orgulho tanto dela, eu lembrei. Claudenice, nossa aluna. aquele instrumento, os dados para construir esse aqui. Ela falou Pois é, curso de história. esse daqui, Agora tá por ano, a gente primeiro coloca quais são as ações, o que aconteceu ano por ano. O segundo passo, na minha opinião, é juntar todos os documentos, registros, atas, fotos, filmes, tudo que tem ano por ano. Daqui para frente, é responder as 5 questões. Então, a gente primeiro tem que se dar conta do que a gente tem de material. Então, por isso, o que nós temos hoje aqui? Né? Hoje nós temos aqui imediato, nós temos as datas. Então, como nós não temos a ata de 2000, porque não tem, né? Então o que nós fazemos? Focar no nosso trabalho nessa oficina. De 2009 a 2011, tá? Dentro daquele instrumento que eu primeiro fiz para chegar aqui, entendeu? Tu queria fazer as atas hoje mais como um exercício. Justamente, porque você tem que ter exercício, entendeu? Eu parti em cima do... Já vou ficar rápido o negócio. Mas é exercício, isso aqui não é. Mas a gente não tem, no momento a gente não tem isso. Então a gente tem aqui 2009 e 2011. A gente só falando 2009 e 2011, a gente vai em busca do campo da segunda vez. Mas vamos fazer primeiro a Não, você não entendeu. Mas ela não é completa, não vai, Ok. Aqui, ó. Vamos voltar lá. Ó, tu tem paciência comigo. Não, acho que não estou Tu entendendo. tem paciência comigo. Ó, Paciência. vou diminuir isso aqui. Vou lá abrir o outro. Entendeu? O primeiro fórum, na verdade, foi quando? 2000, foi o lançamento. No mesmo dia que Fernando Henrique Cardoso veio aqui do Tocantins, inaugurar não sei o quê. Já começamos, tá vendo? A inaugurar a ponte, foi inaugurar a ponte? E aí os prefeitos todos vieram e deram carona para alguém das prefeituras vieram. E nós tivemos 250 pessoas. Metade Só que do... presta atenção, não pode. A gente tem que construir um instrumento. E tem... Pode Monique, ser, não. Para pegar essas informações todas, para ficar assim, não, a gente fala uma coisa agora, aí da próxima reunião nossa, nós vamos lembrar, por exemplo, do segundo fórum, aqueles aspectos a gente deixa não, cair. eu acho assim, fora. você está entendendo reunião, eu acho que a gente tem assim, decidir como é que a gente caminha. A Claudenice está colocando a proposição e efetivamente ela está fazendo. Sim, mas E eu concordo com ela. Eu estou falando que a gente tem que pegar um instrumento aqui, eu não falo português. Mas a gente Não, você fala português, Mas eu a só gente estou não pode discordando de você. ajustar o que já Eu estou tem. discordando a proposição da Claudenice Mas é também. dela que eu estou falando. Não, é antes do Gente, instrumento olha. dela é levantar as experiências todas. Não, o que eu estou falando não é isso, estou falando para construir. Não, não é E mesmo construir. não. É por isso que eu estou falando que a gente tem que decidir o que a gente vai Eu tô fazer. falando, Nós não estamos falando a mesma presta atenção, coisa. Vamos ver se estamos falando a mesma coisa, né? Só que Não. eu senti- Estamos sim. Tá vendo isso aqui? Você está fazendo aí? Tá? Nós temos que fechar esse instrumento aí, uma visão toda, para que a gente reflita muito em cima dele. Para quê? Para que ele abranja todo, o que vai ser colocado ali tem que ser perguntado de todos os anos dos fóruns, todo o que aconteceu. Não tem problema, pode É ser. isso que eu tô falando. Pode ser tanto, pode ser a linha do tempo. Como Quais os pode ser aspectos que nós vamos ver nessa linha do esse tempo? daqui, o objetivo é esse. Então, por exemplo, essa matriz aqui de reconstrução histórica e cronológica. Eu vou. Essa daqui, Será que essa ela planilha. atende a gente? Tem que botar Essa mais planilha, coisas vamos aí. supor que essa planilha aqui seja do ano de 2004. Na minha cabeça, estou visualizando uma planilha dessa por ano. A cada ano Mas uma é justamente isso que eu tô falando. Se essa aqui é 2004, então, eu vou pegar uma data de uma ação que aconteceu em 2004, certo? Está aqui a data. Foi uma ata, então atividade, reunião, participantes, objetivo, metodologia, tá. Então, cada ação por ano, não importa se é esse modelo aqui de linha do
tempo. Ou aquele modelo ali em forma de planilhazinha. Mas o importante é a gente definir. Nós vamos começar só, está sugerindo 2009 para frente, a partir das datas. Aqui nesse momento, sugerindo agora, estou trazendo oficina. Para efeito da oficina. E depois a gente continuar para trás, fazendo tudo, tá entendendo? Para efeito da oficina, como são 40 horas, 20 horas, a distância 20 horas presenciais, que nós temos de princípio, seria primeiro as atas. Primeiro, porque vai de 2009 a 2011. Em cima das atas a gente vai recheando. E aí depois a gente faz o para trás. Agora, qual é o instrumento que eu estou falando? É o seguinte, por ali você já começou a rascunhar, tá entendendo? Então, nesse rascunho, para nós construirmos que a gente, né, nesse mesmo tem que ser de base, porque não adianta, por exemplo, a gente pensa na construção de um agora, que é esse ou o que for. Aí, de repente, para o próximo, a gente vai fazendo adendos. Então, a gente tem que construir um instrumento que atenda as nossas reais necessidades, que aí seja usado como base de todos Na atual conjuntura, que a gente não tem praticamente pouca coisa, na realidade tem pouca coisa construída, porque a gente tem uma visão muito de alguns grupos, não da totalidade. Eu acho que esse instrumento do jeito que está aí é suficiente para a gente saber o que foi que aconteceu em cada instituição. Se a gente conseguir montar, por exemplo, um de 2004, por exemplo, com o que aconteceu em todos os parceiros, o que aconteceu em registro, já vai ser uma conquista muito grande, porque a gente não tem ideia do que aconteceu com todo mundo. Nós estamos falando da mesma coisa. É isso que eu estou falando, que está falando a mesma coisa. Aí é o primeiro instrumento, é localizar os eventos, quais participantes. Isso aí já vai dar uma visão bem legal. O segundo passo é procurar os participantes, é fazer história oral, é ampliar. Tá, a gente pode trabalhar, como o Nick está dizendo, a gente pode trabalhar com esse modelinho aqui ou a gente quer... Porque acrescentar alguma coisa, alguma caixinha a mais, você entendeu? Isso aí, partindo disso aí, a gente vai se organizando, já vamos. Quer me atende? Quer colocar mais alguma coisa? Se não atender, da medida que for analisando o material, vai ver a necessidade. Mas aí a gente já tem que fazer, para a gente poder ter um parâmetro para fazer uma análise de todos eles iguais. Senão, de repente, eu analiso uma coisa nesse, aí daqui a um mês eu vou analisar penso numa outra necessidade, acrescento um item que já vai tirar o valor do outro, entendeu? Eu vou ter que voltar atrás. Então a gente faz, esse instrumento atende. Tá? A partir disso aí que a gente Se eu tivesse que acrescentar, eu acrescentaria só o tipo de elemento que a gente recolheu informação. Pode ser na observação também, é uma ata, é um relatório de finalização de ano, é foto, só para a gente saber no parceiro qual é o elemento que ele tem. Tem que fazer outra, que lá é uma figura. Me ajuda a salvar. Você não escreve nele, não. Não, eu quero que salve isso aí para a Você quer o quê? Você quer Quero salvar ele, só ele, botar em cima dele, de copiar e a gente vai fazer as adequações. É isso? Ah, tu quer montar isso? A Juliana está montando aqui, ó, no Excel. Não mexe nesse aqui. Ela está montando no Excel. Então vamos lá, em cima desse aqui, Juliana, o que a gente quer acrescentar, ou tirar, modificar. Eu já fico uma base para a gente iniciar esse trabalho, assim. Perfeito, era isso. Eu falei que eu estava falando. Mas sabe o que é? Deixa eu te falar, assim, a minha preocupação, eu estou tão preocupada com a questão do erro, de agilizar as coisas, até peço desculpa, Monique, mas eu estou pensando, a gente está falando aqui, eu já estou pensando no que eu posso estar levantando de informações lá. Mas aí eu trabalho para 2 a 3 a 4. Lá na coordenadoria, porque desde ontem eu estou realmente assim, angustiada, porque quando o Gilson me falou quando eu falei em do fazer material, justamente porque se você tiver uma história toda de 2011, por exemplo, do teu setor, 2000. fica muito fácil trabalhar em 2012, fica muito fácil em 2013, quando acabar esse governo, Lá na EJA, o que eu consegui ontem localizar dentro dos documentos do CEF foi de 2002. de 2002. 2002. Localizar onde? No O CEF. servidor, não. segunda-feira eu tô lá, segunda-feira eu tô lá. Você deu uma olhada? Eu dei uma olhada agora para amanhã, mas a Juliana Nossa, tem coisa demais, gente. Não, e ele não tá aqui. Serve o quê? É o servidor que nos atende lá. A rede. Eu não consigo deletar o que tá no servidor. O servidor da Foi pro servidor não Segunda. sai. Ele tá no computador, deleta, mas não tá no servidor. Pois é, aí o Gilson já me colocou que a SEDUC tem um procedimento de... O Estado assume esse procedimento. Não, do computador da De a cada 5 anos incinerar tudo que está nos arquivos. Incinerar o documento. Deve ter resgate Eu já da vou Só encontrar ir lá nos meninos, eles conseguem. lá onde se guarda, não sei, acho que é uma almoxarifada, né? Onde está guardando os documentos. Então a gente tentar recuperar isso, ver o que eu faço. E lá tá Agora, guardando. o que vocês querem especificamente aqui, vamos começar a delimitar, porque a gente está buscando são as informações em relação ao fórum, ou a EJA como Não, ao fórum. Aí eu posso falar como parte da memória.
Não interessa. Sala é, Aí, tem mas assim, pouco a gente coisa quer de fórum lá. Tem manutenção mais da é da memória rede, total. né, Clarice? Não, o que eu tô... Aqui nós estamos levantando Aqui nós estamos levantando informações fora, oficina, tá entendendo? O Quando eu centro de pensei na- memória e referência é da É da EJA. EJA toda. Ah, então o material vai ser Fórum tem pouco. Tem um relatório, tem um histórico, desde quando iniciou o fórum lá, tem. Deve ser o que tá no... É um arquivo morto, é assim, né? Eu estou assim angustiado para buscar essas informações rápidas, porque se incinera os documentos, acabou. Mas, por exemplo, a primeira coisa que você tem que pensar em organizar é já 2011. Porque está sob tua Porque tá mais administração, fácil, né? tá Tá mais mais fácil, aí você sentido. já organiza, aí já começa a andar para trás. Porque se você partir do trás para hoje, você não... O que está agora vai se perder. A gente não consegue Entendeu? garantir. E a memória viva mais é agora. Então, pega 2011 e vai andando para trás. Vai fazer igual o currículo. Lembrando que aí a gente precisa também ter uma certa velocidade. Seria bom uma certa velocidade, porque a inconstância na secretaria é grande também. Pois é. Então, se há mudanças de gestores em algum momento, o próximo gestor talvez não Sim, tenha a mesma né? vontade. Então, nesse sentido, eu acho que é melhor a gente tentar recuperar o que é possível já a partir dos servidores que existem, o que é possível, o que é que nós vamos efetivamente, vai ser autorizado a disponibilização, tá? Se pode disponibilizar, que eu não vejo, tudo é documento público e praticamente o que é produzido na EJA não tem nenhum segredo de Estado que não possa ser disponibilizado. Então, disponibilizar... O segredo não fica no cérebro. Não fica no servidor. Mas, porque se houver mudança de gestor, a gente vai gastar provavelmente mais um ano para poder falar, incentivar, explicar e convencer. Quer dizer, uma das razões porque não há continuidade é essa troca. Sim. É terrível. E acaba as pessoas sendo a memória mesmo dos processos. Quem está mais próximo, que não muda com tanta facilidade, é que se torna memória. Na verdade, a gente precisa criar um espaço de memória. O portal é esse espaço de memória. Gilson, eu achei... Aí, Juliana, dentro de cada um desses que entra esse aí, ó. Diga. Entra esse aí, com todas essas definições. Um acadêmico indígena do curso de Direito UFT fez uma apresentação lá na diretoria, eu achei fantástico. O portal é construído por indígenas. O Índios Online? Não conheço. Rapaz, o que é aquilo? Quer dizer, eu visualizei o aluno da EJA produzindo material daquele. Entendeu? É o público-alvo que é o contrário, porque a gente está produzindo material sobre eles, nós estamos falando sobre os nossos alunos. Mas quando o aluno ele fala dele mesmo, o que é ser um aluno de educação de jovens e adultos? Eu dei uma entrevista no trabalho, foi de... Eu trabalhei com a turma para 12 minutos, que é uma fala do aluno que é A gente está articulando isso. Gente, vocês viram aquela pesquisa do Jornal Nacional que é assustada, a respeito da questão social, que eu pensava que os negros eram mais mal vistos do que os pardos? Mas a ideia é... Os pardos é mais discriminados do que negros. Eu fiquei impressionada. É um daquele. Então, eu estou discriminação pura. Não, mas é impressionante. É índio, eu pensei que era assim, índio, negro, depois pardo, não, pardo na frente do negro. Eu falei, então toda notícia pra lá discriminada, porque mais tem é pardo aqui. Porque mais da população, do Tocantins é origem negra. Data, atividade, participante. Então, se você colocou ano, na verdade, Data, né? E o título central. Aí observações, é bom a gente colocar ali, o que seriam as observações, para orientar o nosso trabalho, né? Não, mas assim, a gente colocar algumas hipóteses para poder, né? O que seriam as observações ali? Graças a Deus vocês entenderam depois do... Eu acho que as observações a gente pode colocar onde está o documento, com quem está, qual é o parceiro. Não precisa colocar isso aí, não. Já está observação, eu vou colocar o que eu achar que seja. Não, mas aí mesmo que achar, a gente tem que ter um direcionamento do que você acha diferente do que eu acho. E as fontes. Porque a gente tem que ver as fontes as mesmas, tá entendendo? Porque eu não posso, por exemplo, senão daqui a pouco eu abro um outro dado, por exemplo, estou analisando 2002, aí eu faço aquela análise aqui de 2002. Aí de 2003 eu preciso aumentar mais uma quadrícula, essa é a minha preocupação. Agora, Monique, deixa eu te perguntar, quem é que na verdade vai efetivamente sistematizar? Qual é o grupo que vai ficar com essa incumbência? Porque aqui a gente está passando pela oficina, aí eu enquanto coordenadoria de EJA, vou levar essas informações, a nossa equipe vai trabalhar com os dados que nós temos, né? Quer dizer, a gente trabalha com esse instrumento. A oficina começa hoje, não acaba nem tão cedo. Você vai levar você ficar em 40 horas, mas o seu trabalho é a equipe 1.000 horas, 1.200 horas, 1.400. A equipe do
jovem, então, é que Somos nós vai e ficar fora, gerenciando todo esse mundo. trabalho. E vai pro portal. Entendeu? Todos nós. As informações, Todos nós né? somos responsáveis. Você pensou em como que vai estar organizando? Porque a gente vai ter que Não vou pensar junto, porque não tem que eu pensar em nós. Não, tem uma sugestão. Não, o que eu penso é o seguinte, por exemplo, ali, sugestão. O que eu penso é o seguinte, por exemplo, aqui, a partir desse instrumento, tá? Aí nós vamos primeiro trabalhar em cima das artes. Trabalhando em cima das artes, vamos fazer os resgates. Minha sugestão é que quando chega esse momento de impasse que ninguém avança nada, a gente toma um café, vai no banheiro, bebe uma água, ri um pouquinho, depois a gente volta e o impasse desaparece. É. Você tá com a careta. E o impasse acaba, porque. Não, mas eu concordo com ele, tá pisando em cima da mesa. Vamos lá, vamos fazer o café. Vamos tomar um café, vamos dar um stop. Aí a gente brinca na hora do café, pensa um pouco. Então o café ali, calma. Cadê o lanche, Gil? Agora, gente, vamos. Olha, coitadinho do Júlio, você tá aqui sozinho, Júlio, só tem esses fios aqui, ele foi arrumar outra sala pra você. Gente, nem nós fio vamos, se a tinha. gente tivesse Gente, pensado viu hoje tirando pra fotografia, filmando, servindo café.